Bom, gente, boa noite. Mais uma vez aqui nós estamos reunidos para a apresentação dos seminários de patologia, mostrando mais uma vez que a aula online é possível a gente fazer seminário. Nós tivemos grupos maravilhosos até agora. Foi uma troca de conhecimento imensa. Eu acho que todo mundo gostou. E agora a gente vai finalizar falando de trombose, né? E aí, vamos começar a apresentação aqui com o grupo de trombose, tá? Todo mundo vendo o slide? Ok? À vontade, grupo. Bom, vou apresentar o grupo, tá, professora? Boa noite a todos. A gente vai apresentar o nosso trabalho de patologia, ao qual o nosso tema é trombose. O nosso grupo ele é formado por 4 participantes: Lucilene, Leonardo, Daniele e Silza, que sou eu. Aí a gente vai falar sobre tudo sobre a trombose. Vamos falar sobre o conceito, os sinais, os sintomas, o diagnóstico e o tratamento, tá bom? Agora a gente vai iniciar com os conceitos da trombose, que é a nossa colega Lucilene que vai falar. Passo a palavra a ela. Boa noite. Eu me chamo Lucilene, vou falar sobre o conceito e os tipos de trombose. Então, vamos lá. A trombose ocorre quando a formação de um coágulo sanguíneo em uma ou mais veias grandes das pernas e das coxas. Esse coágulo bloqueia o fluxo de sangue e causa inchaço e dor de ânus. O problema maior é quando um coágulo se desprende e se movimenta na corrente sanguínea em um processo chamado de embolia. Agora eu vou apresentar os tipos de trombose. Vamos lá. A trombose profunda da veia, trombose da veia portal, trombose da veia renal, a trombose da veia jugular, síndrome de Budd-Chiari, doença Paget-Scott, não sei esse nome aí, trombose cerebral da cavidade venosa e curso trombótico. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de trombose. Vou falar sobre a trombose profunda da veia. Geralmente envolve a formação de um coágulo de sangue na veia femoral do pé e o tipo mais comum de trombose para causar complicações sérias. Se o trombo interrompe para formar um embolismo, move-se com o sangue para os pulmões e causa-se geralmente o embolismo pulmonar. Os sinais típicos da trombose profunda da veia são a dor, inchamento e vermelhidão nos pés. Se estes são notados e DVT está suspeitado, a avaliação e a sugestão devem ser conduzidas o mais cedo possível para reduzir a possibilidade de embolismo pulmonar. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o curso trombótico. Este é um tipo de trombose arterial que envolve um bloqueio na artéria cerebral e é responsável para que o sangue e o oxigênio da fonte ao cérebro do curso ao cérebro. O curso trombótico apresenta geralmente mais gradualmente do que outros tipos de curso, tais como hemorrágico, devido à acumulação gradual de trombos e da obstrução crescente. Agora eu vou apresentar a veia portal. Este tipo de trombose ocorre na veia portal hepática
e pode causar a hipertensão portal e afetar o fluxo sanguíneo ao fígado. Na maioria dos casos, resulta de outras anomalias no corpo, tal como a pancreatite, a cirrose, a diverticulite e etc. A trombose da veia renal. A veia renal pode igualmente ser obstruída por um trombus, que possa conduzir à drenagem reduzida do rim. Esse tipo da veia renal e é comum nos pacientes com síndrome nefrótica. Agora eu vou apresentar a trombose da veia jugular. A trombose da veia jugular é um tipo extremamente raro de trombose venosa que ocorre geralmente em consequência do uso intravenoso da droga, mas associada igualmente com a infecção e a malignidade. Os indivíduos afetados por esse tipo podem desenvolver complicações sérias, tais como asepsia sistemática, embolismo pulmonar e o papiledema. Agora eu vou apresentar a síndrome de Budd-Chiari. Este tipo de trombose venosa envolve a obstrução da veia hepática e a saída do sangue do fígado. É raro, mas pode ser conhecido por sintomas da dor, de ascistes e da hepatomegalia abdominais. Agora eu vou falar um pouco das doenças Paget. As doenças de Paget, igualmente sábio como a trombose do expulso. Isto refere-se à trombose que ocorre em uma veia da extremidade superior, tal como a axila ou subclávio. Geralmente afeta povos fisicamente ativos e apresenta os mais frequentes imediante, depois ou durante o exercício de alta intensidade. A trombose cerebral da cavidade nervosa. Este é um tipo raro de curso causado por um trombo nos canais venosos do cérebro e é caracterizado pela dor de cabeça, pela visão anormal e pelos sintomas do pulso, tais como a dificuldade que fala e que move os músculos do facial e do braço. A maioria dos povos faz uma recuperação completa, mas o tratamento adequado, quanto para um curso é exigido para promover a recuperação saudável. Essas aí, eu vou apresentar agora mais imagens. A imagem da veia portal, eu já expliquei agora há pouco. A imagem da veia renal, já foi explicado. A imagem de síndrome de Budd-Chiari. E a imagem de trombose cerebral da cavidade. E a imagem da trombose profunda da veia. Agora os sinais de trombose fica com a nossa amiga aí, professora. Bom, eu vou falar sobre os sinais e os sintomas da trombose. Primeiro, eu vou começar com os sinais. Ser atentos às alterações do corpo, aos sintomas e às mudanças que elas apresentam. Elas podem evitar uma longa jornada de visitas e diferentes especialistas para conseguir o diagnóstico. É verdade que nem sempre os sintomas da trombose na perna são visíveis, porém, alguns deles podem ser observados antes da consulta. Eu vou citar alguns exemplos.
Primeiro, a região afetada pode mudar de cor, ficando azulada ou avermelhada. Segundo, é dor, principalmente na panturrilha, vai se espalhando para o tornozelo até o pé, pode incomodar. A perna pode inchar em diferentes graus, sensação de queimação e peso constante nas pernas. Aumento de calibre das veias ou das varizes pré-existentes. A dificuldade também de locomoção, professora. Esses são os sintomas da trombose, tá? Agora, eu vou passar para os sintomas. A trombose venosa profunda pode ser absolutamente assintomática com os principais sintomas são dor, calor, vermelhidão, rigidez de musculatura na região em que se forma o trombo. Os pacientes submetidos à cirurgia de joelho, quadril e trauma com fraturas são os principais grupos de risco. Há entupimento da trombose, que pode ocorrer após uma cirurgia ortopédica, geralmente localizada nas pernas, provocando entupimento da veia, causando dor e inchaço. Às vezes, os coágulos podem se soltar, viajando pelo sangue até encalhar, se encalhar no pulmão, o que é chamado de embolia pulmonar. Essa condição, que provoca uma súbita falta de ar, pode ser bastante grave e exige atendimento imediato. Sinais claros podem indicar o desenvolvimento de coágulos sanguíneos. Uma dor diferente da dor da cirurgia, vermelhidão ao longo da perna, que aparece de repente, um inchaço que está piorando, inchaço na perna que aparece de repente, e inchaço que está piorando. O aumento de temperatura, calor da perna que está doendo. Respiração curta, rápida e palpitação, podendo acontecer alguns desses e acontecer desmaio. Aí, eu finalizo com os sintomas da trombose. Agora eu vou passar para a minha colega Daniele, que ela vai falar sobre o tratamento e o diagnóstico, tá bom? Daniele, é você. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Eu vou falar um pouco sobre o diagnóstico da trombose. Para fazer o diagnóstico da trombose, o médico fará inicialmente um exame clínico com base nos sintomas que cada paciente apresentar. Para confirmar, podem ser solicitados alguns exames, tipo a ultrassonografia, exame de sangue, venografia, ecodoppler, que é ultrassom vascular, tomografia e ressonância magnética. E agora também eu vou falar sobre o tratamento da trombose, como ele é feito. Uma vez confirmado o diagnóstico, o tratamento da trombose deve começar imediatamente. O tratamento tem 3 objetivos: impedir o crescimento do coágulo sanguíneo, impedir que o coágulo sanguíneo avance para outras regiões do corpo e, assim, evitar possíveis complicações. Reduzir as chances de recorrência da trombose. Durante o tratamento, existem medicamentos e outras formas de complementar o tratamento, conforme indicação médica, de acordo com cada caso. Então, as opções estão diluidores do sangue, como anticoagulantes, que diminuem as chances de haver coagulação do sangue. Uso de medicamentos mais graves de trombose e também de embolia pulmonar, conhecidos como heparina. Inserção de filtros na maior veia do abdômen para impedir que os coágulos sanguíneos se desloquem para os pulmões. Meias de compressão para melhorar
o edema causado pela trombose. Eu vou falar, desculpa. Agora eu vou passar para o nosso amigo, o Leonardo, que ele vai terminar com a conclusão do trabalho. Boa noite a todos. Boa noite, professora. Boa noite, colegas. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo, né? Posso continuar? Tá ok. Obrigado. Então, dando continuidade na apresentação do nosso trabalho, eu vou fazer a conclusão, né, sobre trombose. As veias e artérias do nosso corpo são como pequenos tubos por onde acho que eu estou sem vídeo. Vamos lá. As veias e artérias do nosso corpo são como pequenos tubos por onde o sangue passa e se espalha. Às vezes, quando o fluxo sanguíneo é lento ou acontece alguma coagulação dentro das veias, pequenos nódulos se formam e entopem essa tubulação. Isso é que a gente chama de trombose. Então, eu falei a palavra coagulação agora, e só para a gente deixar esse conceito bem firme na nossa cabeça, eu vou explicar o mecanismo de coagulação. Durante essa semana, a gente estudou com a professora, muito bem estudado, diga-se por sinal, 3 células sanguíneas. E as células sanguíneas existem de 3 tipos. As células de glóbulo vermelho, que são as hemácias, responsáveis pelo transporte de oxigênio. As células de glóbulo branco, responsáveis pela defesa do nosso organismo, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos. E também existem as plaquetas, que têm a função de fazer a coagulação sanguínea. E quando é que vai acontecer essa coagulação? Quando, de repente, há um extravasamento de sangue na corrente sanguínea, quando há algum corte, alguma hemorragia. Então, naquele local que está se vão migrar para esse local, fazer o que a gente chama de coagulação sanguínea no pão plaquetário, para que esse sangue ou diminua esse extravasamento ou até cesse. O sangue vai coagular para evitar que mais sangue se perca para fora das veias e das artérias. O maior risco é que esse coágulo seja levado pelo sangue e chegue até o coração ou pulmão, porque podem comprometer esses 2 órgãos que são vitais para o funcionamento do nosso organismo. A trombose é a 3ª maior causa de morte no mundo. Isso é dados da OMS de 2018. Foi o mais recente que eu consegui encontrar, professora. E identificar o problema é essencial para o tratamento. A falta de atividade física, o consumo de bebidas alcoólicas e cigarros são agravantes. No caso das mulheres, usar anticoncepcionais e fazer tratamento hormonal também pode ser fatores de risco. Os hormônios, eles afetam a coagulação e podem favorecer a criação de coágulos. Isso porque as paredes dos vasos e das artérias, elas têm muitos receptores desses hormônios. E esses hormônios, esses medicamentos à base de desostrel, etinioestradiol, que são hormônios já de 3ª geração, que são muito potentes, eles potencializam esse fator procoagulante nas mulheres. Então, se você observar dor sem causa aparente, calor, vermelhidão e rigidez na musculatura, especialmente das pernas e do braço, procure um profissional de saúde, porque você pode estar com uma doença grave. E quanto mais rápido você identificar uma doença grave, melhor e mais fácil será a recuperação do tratamento. Professora, essa é a nossa conclusão, foi esse nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção de todos. Espero que vocês tenham gostado, gente. A gente deu o nosso melhor. Muito bom, parabéns. Muito bom, parabéns. Muito bom, parabéns para vocês. Até do anticoncepcional deu um show. Parabéns. Sabe por quê que a trombose é causada pelo uso do anticoncepcional? Ele foi lá e lacrou logo. Esse final aí eu adorei. Gostaram do final? O final ele já veio explicando por que aquela medicação era. Eu só quero complementar dizendo que ele falou do profissional de saúde.
sentiu todos os sintomas que eles falaram, corre para o hospital que é grave. Só para você ter uma ideia, você às vezes passa direto para a UTI. Tá? Uma dentista que eu trabalhava, ela ficou 1 mês internada devido à trombose. Só E para foi por vocês terem uma conta de ideia, anticoncepcional. uma professora minha da faculdade sentiu uma dor, foi fazer um exame, ela passou direto para a UTI. Direto. Porque aquele trombo corre o risco de se deslocar e fazer uma obstrução coronariana ou pulmonar, onde os vasos são mais estreitos. Entendeu? Os vasos do pulmão e do coração, das artérias, são mais estreitas. Então, o risco de fazer uma isquemia... Olha, uma coisa vai puxar a outra. Ó. O risco de fazer uma isquemia, uma hipóxia ou uma anóxia é muito grande. E o risco de morte, né? Outro dia eu estava com inchaço só do lado esquerdo e eu fiquei desesperada. A médica até solicitou uma ultrassom de membros inferiores. Gente, que maravilha, viu? Eu vou ter agora, para não falar, para não estragar muito, vou terminar a gravação. Eu acho que não tem nenhuma dúvida. Alguém com dúvida? Não. Não. Fale Não, não. agora ou fale para sempre. A gente volta aqui para finalizar, tá? Eu vou só converter para o MP4 para jogar no YouTube, tá? Até mais.